Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua santa palavra. Obrigado porque o teu Espírito está neste lugar, Senhor, em nossas vidas. Senhor, eu rogo para que o Senhor visite cada casa neste momento que nos acompanha na live. Que o Senhor abençoe, Deus, a igreja, o teu povo que se reúne aqui nesta manhã. E que o céu se manifeste, tenha liberdade, Espírito Santo. Faça a tua vontade e cumpra o teu propósito nesta manhã. Por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Amados irmãos, a igreja, a cidade de Esmirna, como vocês podem ver, aqui está Esmirna. Era também uma cidade portuária, tal qual Éfeso, que falamos há 2 semanas atrás. Então aqui está Esmirna, uma cidade muito rica, uma cidade portuária, uma cidade que o comércio era pujante, uma cidade que é a única das 7 cidades que ainda prevalecem nos dias atuais com o mesmo nome, que é Izmir, em turco, a cidade lá na Turquia. Uma cidade, irmãos, em que a fonte de renda era esse comércio. Uma cidade também de muita idolatria. Ali eles haviam construído um templo ao imperador Tibério. E esse imperador foi idolatrado por muitos anos naquela cidade. E os imperadores de modo geral, buscavam essa divinização, se tornarem divindades. E as pessoas os adorarem pelo que eram vistos como filhos dos deuses, filhos de Marte, de Vênus, enfim. Esmirna, ela era muito próspera. E, amados, havia ali também um público muito forte de judeus. Razão pela qual o autor aqui, Jesus, vai dizer para essa igreja, no versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes sendo sinagoga de Satanás. Porque os cristãos eram perseguidos com muita força pelos judeus e eram mortos. Eu quero não fazer uma apologia ao sofrimento, mas preliminarmente chamar a sua atenção para a realidade que o sofrimento, irmãos, faz parte da vida cristã. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua primeira carta o seguinte: foi para esse tipo de vida que vocês foram convidados. O mesmo Cristo que viveu, ele sofreu e aceitou toda espécie de sofrimento para que vocês soubessem que esta vida era possível e aprendessem a vivê-la passo a passo. Ele nunca fez nada de errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu. Sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. Veja que interessante, na versão A Mensagem está esse texto. Veja que interessante a palavra do apóstolo Pedro para a igreja para a igreja de Cristo, para a igreja em geral. Se nós sofremos, se passamos por perseguições, por sofrimentos, por luto, por perdas, por provações, esta é também a oportunidade de nós nos identificarmos com Jesus. Claro que a gente não tem prazer no sofrimento, mas o sofrimento é didático. Nós não temos prazer no sofrimento, mas ele tem um propósito de nos aproximarmos de Deus e ao mesmo tempo tem um propósito de nos modelar ao caráter de Cristo. E aí o sofrimento pode ter várias faces, várias caretas. O apóstolo Pedro e os demais apóstolos, irmãos,
Sofreram, foram martirizados. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Um dos apóstolos morreu a flechada, outro morreu numa caldeira de óleo. Irmãos, os apóstolos sofreram. A marca dos apóstolos foi a perda da vida. Segundo a tradição, Paulo perdeu a cabeça, foi decapitado. Enfim, quando a gente olha para a história da cristandade, o sofrimento fez parte, marcou o início da igreja e ainda continua sendo uma marca da igreja nos dias de hoje, em muitos lugares no mundo. Por exemplo, na China. A China é proibido ter igrejas e as pessoas são obrigadas a cultuarem a Deus em lugares ocultos, subterrâneos, para não serem perseguidos, para não serem mortos. No mundo árabe, ser cristão é um ato de muita coragem. Ser fiel a Cristo no mundo árabe é muito complicado. A gente não tem noção do que é perseguição. Embora hoje existe um nível de perseguição, existe uma missão chamada Portas Abertas. Quem conhece a Portas Abertas? Muita gente conhece, muita gente não conhece. Um dia eu vou trazer a Portas Abertas, um representante aqui. A Portas Abertas, ela classifica a perseguição no mundo em níveis. Então eles colocam lá os 50 países mais difíceis para um cristão viver. E eles estabelecem critérios: perseguição física, morte, perseguição através de leis, perseguição velada, perseguição política, perseguição religiosa, perseguição de toda a natureza. O país número 1 em perseguição a cristãos, disparado há muitos anos, é a Coreia do Norte. Ser cristão na Coreia do Norte é uma sentença de morte. É ir para os campos de concentração e ali perder a vida para sempre. O sofrimento marca o cristianismo. E o apóstolo Pedro deixa claro: foi para esse tipo de vida que vocês foram convidados. Vocês foram convidados para sofrer. Vocês foram convidados para passar por tribulação. Vocês foram convidados para suportar, e Jesus é o exemplo, Jesus é o modelo, Ele é o Senhor. E hoje, onde o Evangelho tem liberdade, como é o caso do Brasil, quando eu prego esse tipo de coisa, por exemplo, me marcaram no TikTok esses dias, o Diego fez um vídeo, colocou no TikTok, e eu estava falando sobre o deserto, e aí uma pessoa lá, mais de 500 comentários, 250 mil visualizações, aí eu fui ler os comentários, aí tinha lá um comentário assim: pastor, para de pregar sobre sofrimento, Cristo nos chamou para a liberdade, para a vida. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, mas que raio de evangelho está sendo pregado hoje? Que o crente não sofre. Infelizmente, irmãos, aonde existe muita liberdade, é campo fértil também para heresias, para essa maldita da teologia da prosperidade, e para tantos outros ensinamentos heréticos. Nós não temos noção do que é sofrimento. Mas existe um povo que sofre hoje, e que nós precisamos orar e abençoar a vida deles. E a igreja de Esmirna, localizada numa cidade portuária, rica, abastada, uma igreja que está num contexto de muita oportunidade econômica, não pode viver a sua fé com liberdade. Porque o imperador reivindicava para si o título de Senhor e Deus. Mas os cristãos diziam: só tem apenas um Senhor e o nome dele é Jesus. Os cristãos não podiam trabalhar, porque se eu sou cristão e moro em Esmirna, e eu não cultuo o imperador, se eu sou um comerciante, as pessoas são proibidas de comprar de mim. Não compre daquele cristão, porque ele não serve o imperador. Não caminhe com o cristão, porque ele é problema. Os cristãos eram martirizados e eram marcados de maneira horrenda, irmãos. E nesse contexto de sofrimento, de luta, de perseguição, Jesus, que conhece as 7 igrejas, que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que conhece a situação de cada uma delas, conhece a situação da igreja de Esmirna, e escreve uma carta para essa igreja. Ele tem um recado para ela, e a primeira verdade que a gente aprende aqui está no versículo 8, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Em primeiro lugar, irmãos, o que Jesus quer dizer para a igreja de Esmirna? Eu me identifico com o sofrimento de vocês. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta e se identifica com a igreja sofredora. Eu não sei se você tem passado por sofrimentos, muito provavelmente, muita gente tem passado por sofrimento nesses dias. Pelo luto de ter perdido um parente para a Covid, pela situação econômica, a inflação do nosso país, você hoje não tem tantos recursos como tinha 1 ano atrás, 2 anos atrás.
Você vai no mercado, é desesperador. Você paga R$15. Eu cheguei a encontrar aqui óleo soja por R$15. Carne é um artigo de luxo. Qual foi a última vez que você comeu carne? Uns têm privilégio, né, de comer carne. Outros comem um zoião. Mas se você está muito na prova do ovo, você vai dizer, vou falar para você o que a minha avó falava quando a gente era criança. Ser fiel no ovo e sobre a carne te colocarei. Temos o nosso nível de sofrimento. Preocupação para saber se a conta fecha no final do mês. Preocupação para saber se nossos filhos vão permanecer firmes a Jesus Cristo nesse tempo de ideologias políticas. Essa ideologia, o mês de junho, o LGBTQIA+, bombardeou a nossa televisão. Com essa ideologia diabólica. Essa pressão que os nossos filhos estão sofrendo. O meio religioso, essa mistura da fé com a política que mais envergonha os cristãos e traz mais pressão sobre nós. Mas ainda não se compara com o sofrimento que a igreja primitiva experimentou. Um câncer, uma enfermidade, uma doença. Muitos são os sofrimentos. Sabe, irmãos, os crentes têm perdido a alegria nesses dias. Temos perdido a alegria. Parece que aquilo que nós experimentamos no domingo encontra alguma barreira de domingo para segunda, e então passamos a semana angustiados, aflitos, não celebramos como antes. Eu sei que muitos têm passado por sofrimentos. Sofrimentos porque os filhos são alcoólatras, sofrimento porque o marido não é crente e oprime a mulher, sofrimento no trabalho, perseguição de toda a natureza. Como ser crente no meio desse sofrimento todo? Primeiro é saber que Jesus se apresenta e se identifica com a igreja sofredora. Importante saber que Jesus se identifica com o seu povo. E por que Jesus diz isso, irmãos? Ele diz assim, olha, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Por que Jesus precisa se apresentar à igreja dizendo assim, eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver? Porque, irmãos, no sofrimento nós podemos ter dificuldade de reconhecer a presença do Senhor e perder o nosso foco. A gente passa por crises emocionais, crises espirituais, crises de toda ordem, de toda natureza. Mas é justamente nessa hora que eu tenho visto muita gente se distanciar da graça. Você mais precisa estar firmado na rocha, firmado em Cristo. Muitos vão para a prostituição, para o pecado, para o vício, por causa da crise. Então Jesus precisa se identificar com essa igreja porque existe um problema de pressão econômica, pressão da perseguição, perseguição religiosa, perseguição de toda a natureza. E quando a gente está no meio da crise, no meio do sofrimento, é difícil reconhecer a presença do Senhor. Quando você está passando por um momento de muita pressão, por qualquer ordem, e aí a gente diz assim, vamos orar. Uma vez eu falei para uma pessoa que estava enfrentando uma pressão muito grande, eu falei, minha irmã, vamos correr para o Senhor e vamos orar. E aquela pessoa falou assim, mas pastor, o que adianta orar? Porque eu oro e a situação não muda. Eu estou orando já tem 3 anos, eu estou orando tem 5 anos. Parece que Deus está indiferente, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus não se importa. A crise de modo geral, irmãos, pode abalar aquilo que a gente crê. Assim foi com o profeta Abacuque, um profeta, um homem de Deus, dizendo, Deus, até quando clamarei violência e tu não me escutarás, até quando gritarei injustiça o Senhor não ouvirá, porque o ímpio prevalece sobre o justo, o mal prevalece sobre o bem. Senhor, eu estou cansado de clamar, eu estou cansado de pedir, estou cansado de chorar. Jó também teve o seu momento de crise. Jó começa a fazer perguntas para Deus. Deus, onde é que o Senhor está? Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Senhor, por que o Senhor permitiu o sofrimento?
Por que o Senhor permite eu passar pelo luto, pela dor, pela dificuldade, pela perda de um filho, pela perda de um neto, pela perda da família, a perseguição, o desemprego? Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Mas aí Jesus chega para essa igreja, Jesus chega para mim e para você nessa manhã e diz assim: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. O Deus eterno, que está acima das questões temporais, e é juiz de todos, diferentemente dos pagãos, que precisavam construir altares para sustentar os seus deuses, para manter a sua fé numa pedra, num pau, e então cultuá-los em templos enormes. Deus está dizendo o seguinte: eu sou o eterno, eu não preciso de templo, eu não preciso de pedra, eu não preciso de pau, eu sou o Senhor, antes de mim não houve e amanhã não haverá, eu sou o Senhor, aleluia. Ele é o eterno, Ele é o eterno, que sustenta todas as coisas, e Ele é o juiz. Por último, quando Ele diz assim: eu sou o último, eu sou o primeiro porque eu criei todas as coisas. Todas as coisas, como diz João capítulo 1, todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas Ele é o último, significa que Ele vai fechar a cortina, significa que Ele vai fechar a porta, significa que a palavra final é dEle, significa que Ele é juiz e Ele advoga a causa do sofredor. Ele é o Supremo do Supremo Tribunal Federal. Ele é a verdadeira justiça. E ainda que você tenha chorado por causa da sua luta, da sua perseguição e da sua injustiça, lembre-se que existe um juiz, que a palavra final é dele. Quando terminar todas as coisas, nós vamos dizer: digno é o Cordeiro que venceu, aleluia, e nós venceremos com ele. Sabe por quê, irmão? Jesus disse que ele é o primeiro e o último, e que ele estava morto e tornou a viver, porque ele se identifica com o nosso sofrimento. A palavra morte aparece aqui 2 vezes nessa carta, mas é uma realidade em todo o Apocalipse. Sabe, irmãos, eu não sei o que é, e você também não sabe o que é, morrer por causa de Cristo. A gente não tem noção. No Oriente Médio, sim. Na Coreia do Norte, sim. Muita gente morre, perde filhos, por causa da sua fé. Quando eu era adolescente, lá para uns 12 anos, pré-adolescente, eu nunca mais esqueci essa história. Num culto de missões, um missionário veio aqui, não lembro quem era, não lembro a feição dele, não lembro nada, só lembro do testemunho. E ele compartilhando que na Sibéria, no período da União Soviética, uma família de cristãos estava sendo perseguida. E então, naquele contexto, eles foram capturados, pai, mãe, filho e filha. E toda vez que eu lembro, irmãos, eu choro. Porque a palavra daqueles algozes era a seguinte: nega Jesus, nega sua fé, confessa o comunismo, ou sua filha vai morrer. E a filha já era adolescente. E então a família tinha uma fé tão firmada em Jesus, que aqueles homens começaram a esbofetear a filha adolescente daquele missionário. E ele chorando e vendo aquela situação, dado momento, ele sente que é momento de negar a sua fé, porque não suportava ver a sua filha sofrer. E então a filha disse para o pai: pai, a filha ensanguentada, sem força, dizendo: pai, não negue a Jesus. Pai, eu estou vendo Jesus. Pai, Jesus está aqui. Pai, não tenha medo. E aquela filha morre na frente do seu pai missionário. E então há uma insistência: se você não negar a Cristo, o próximo que vai morrer é o seu filho. E eles começam a bater naquele menino. E aquele filho diz: pai,
Não negue a sua fé. Jesus está aqui. Depois foi a sua esposa violentada. E ela dizia: não desista, não negue a sua fé. Aquele homem sobrevive, irmãos. Aqueles algozes se convertem. Nós não compreendemos o que é sofrer por Cristo, mas eles sabem, e os primeiros cristãos sabem. E oxalá, eu espero que esse dia não chegue para nós, mas se chegar, temos uma promessa: eu estive morto, mas eu tornei a viver. Eu estive morto, mas eu tornei a viver. A gente está vivendo um tempo de crentes Nutelas, que fica dodói com uma palavrinha de um amigo, de um pastor, Claro que existem escândalos e escândalos. Não quero generalizar também. Tem pastor que é picareta mesmo, que oprime as pessoas. Você sai dessa igreja. Se essa igreja não prega a Bíblia, não prega a santidade, e esse cara está interessado só em crescimento, em dinheiro, e não está preocupado com as suas dores, isso é lobo, cai fora. Mas quando você está numa igreja séria, isso é uma modinha. Os crentes ficarem saindo, mudando, procurando, caçando. Dodói, com as suas crises. E para de perguntar para Jesus o que Ele quer fazer no meio da crise. O que Ele quer fazer no meio da dor, no meio do sofrimento. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você que tem permanecido fiel. Jesus se identifica com o seu sofrimento. Jesus conhece a tua dor. Jesus está aqui nesta manhã para te renovar, para te fortalecer, para te encorajar. Mas há uma segunda verdade, irmãos. Jesus conhece a igreja sofredora. É o que diz o versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram justos e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus descreve as situações pelas quais a igreja sofredora está vivendo. E a primeira delas é: conheço a tua tribulação. Com toda a probabilidade, irmãos, a maior pressão vinha de autoridades desses judeus. Quando ele fala aqui, aqueles que se declaram, nesse versículo 9, declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, porque os judeus da sinagoga eram X9. É cristão, pega ele. É cristão, porque os judeus, eles tinham aliança com o governo. Sabe, irmãos, aconteceu algo na Angola. Fala, Angola está chegando angolano aí. Aconteceu algo na Angola, com a nossa igreja lá, em 2018. O governo angolano decretou que as igrejas, para terem autorização para permanecerem abertas, tinham que ter um registro com mais de 100 mil membros, se eu não me engano. E tinha que ter a firma de todos os membros. O que aconteceu? Uma enxurrada de fechamento de igrejas. E a igreja metodista livre, que estava lá começando, não tem 100 mil membros, entrou no processo. Aí eu fui lá em Malange, dentro de um povoado. Pensa, irmãos, vocês olham lá no povoado, lá em Malange, lá no meio mesmo, lá do mato, as igrejas de barro, as casas de barro. E aí o pastor falou assim: está vendo essa igreja aqui? Não vou falar o nome da igreja para preservar, que esse negócio está gravado. Essa igreja X aqui, nossa igreja era do lado deles. Como a igreja deles tem registro do governo, sabe o que o pastor dessa igreja fez? Cada tribo, cada região tem como se fosse um representante do governo. Não é isso? Lá em Malange. Aí lá, esse pastor X9 chegou pro cara lá e falou assim: essa igreja aí,
Opa, saiu. 4. Foi? Foi. Deve ter dado um bug aí. Ele chegou lá para o líder da tribo e falou assim: essa igreja não tem autorização para funcionar. Lacraram a igreja metodista livre. E o pastor Fortunato mandando foto para a gente de todas as igrejas metodistas livres, com um lacre do governo dizendo, fechado pela polícia. Tribulação, irmãos. Sabe o que a palavra tribulação aqui significa? Pressão que vem de fora. E às vezes a gente se vê assim, pressionado pelos de fora, pressionado internamente, pressão de toda a natureza. Jesus também vai dizer para essa igreja: conheço a tua pobreza. Porque a fé afetava a questão do emprego. Ser crente era perder emprego, com certeza. Era não fazer vendas, era não fazer comércio. Afetava, irmãos, a lealdade deles, afetava a fé deles. Tá bom o som? Essa igreja é boa, tem microfone, tá papo rodo aqui. Precisa também? Ah, tá bom. Mas sabe o que Jesus fala para essa igreja, irmãos? Eu conheço, vocês dizem que são pobres, mas ele diz aqui: mas tu és rico. Você pode não ter dinheiro, você pode estar passando por tribulação, mas se você tem uma fé firmada em Jesus, você é rico. Você pode não ter posse nessa vida. Eu lembro da minha avó também falando. Minha avó, o sonho era ter uma casa própria, né? Aí um dia uma pessoa, movida por algum espírito, chegou lá e profetizou para minha avó: eis que te digo, minha serva, estou preparando para ti uma casa. E a minha avó já estava partindo, né? Aí ela falou assim: eu sei, meu filho. Minha avó não tinha essa coisa. O cara profetizava na lata, ela já falava: Deus está preparando, 2 palmos debaixo da terra. Minha casa é no céu. Porque quando a gente tem Cristo, a gente tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é rico do fruto, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio, tem a certeza de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem a certeza de que pode passar por situações, mas ele eleva os olhos para os montes, ele sabe que de lá vem o socorro. Ele sabe, meu irmão, que ele pode passar por provas, por dificuldades, mas que nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E ele conclui a batalha dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a certeza do crente. A gente tem que fazer igual a Cassiane. Cadê a menininha da Cassiane? Ali. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova. O inimigo mas tem que cair. A gente não. Cruz mais leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede, não. Sempre Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desisti, porque vou seguir. Aonde? Nos passos de Jesus. Vou levar comigo se ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. Meu irmão, você está sofrendo, você está chorando, Jesus está com você. Jesus está na sua tribulação. Ele conhece a tua pobreza, mas você é rico. Você é rico, diga: eu sou rico. Diga de boca cheia, olha, pensa em Jesus e diga: eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Outra coisa que os crentes passam, Jesus diz: eu conheço as blasfêmias. Quais eram as blasfêmias, irmãos?
Sabe quais eram as blasfêmias que os cristãos enfrentavam naquela época, Tiago? Eles eram chamados de canibais. Por quê? Porque todo primeiro domingo, todo primeiro dia da semana, aliás, todo domingo, eles praticavam a ceia do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? Comer da carne e do sangue. Mas como os ímpios não sabiam do que se tratava, dizer, olha, eles fazem uma reunião lá e eles comem o corpo e o sangue do homem que morreu. São canibais. Essa era uma blasfêmia que eles enfrentavam. Uma outra blasfêmia, porque eles tinham a festa do amor, a festa da comunhão, o domingo para celebrar, para se unir, e havia muito amor naquela comunidade. Eles eram acusados de imorais, porque eles pensavam que a festa do amor, o domingo, o culto, era a festa de orgias. Eles diziam que os crentes eram contrários à família, porque os crentes não abriam mão da sua fé, e muitas vezes eram negados por sua família. Sua família dizia, ou você vai crer em Tibério, ou você vai negar essa fé, você não é mais nosso filho, como acontece até hoje no mundo árabe. Então eles eram acusados de ser contrários à família, eram chamados de ateus. Sabe por quê? Porque eles achavam uma loucura. Nós temos o templo, nós temos a estátua, mas cadê o Deus deles? Eles adoram, mas espera aí, eles são ateus, não tem imagem, não tem nada. Eles eram acusados de desleais ao império, porque eles só tinham um Jesus, o nome que está sobre todo nome, um Senhor. Eles eram acusados de incendiários, porque eles pregavam, como Pedro pregava, que o mundo ia acabar em fogo. E eles estão pregando que vai ser incêndio geral no mundo. Então os cristãos sofriam blasfêmias de toda a natureza. E sabe, irmãos, uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Às vezes nós sofremos blasfêmias também. Somos acusados por sermos fiéis a Deus, acusados por termos uma visão de Deus. Deus nos dá uma direção, uma visão, e alguém vem lá e blasfema contra a gente, inventa história, calunia a gente, caluniam você, caluniam a sua pessoa. Mas sabe o que eu aprendi estudando essa palavra? E Deus falou muito forte ao meu coração, como uma palavra de consolo. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz que Paulo, que é Saulo naquele contexto, vai a caminho de Damasco para matar os cristãos. E quando, dado momento, Jesus aparece para ele, uma voz ele ouve e diz assim, Saulo, Saulo, por que me? Jesus não disse, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Não, irmãos. Ele não diz, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Ele diz, por que você me persegue? Sabe o que esse texto nos ensina? Nos ensina o seguinte: as blasfêmias, as perseguições, as calúnias, as difamações, elas não são contra você. Não é contra você. Se alguém está falando mal de você, se alguém está perseguindo você por causa da obra, porque você se posicionou em Deus a favor da sua família e da obra, porque você é uma pessoa que está buscando centralidade em Cristo, se alguém critica, te julga, te condena, não se preocupe, porque ele não está xingando você, ele não está caluniando você, ele não está perseguindo você, ele está perseguindo a Jesus Cristo. Ele está perseguindo a visão que Jesus te deu. Ele está perseguindo o Deus que habita em você. Ele está perseguindo a Cristo. Mas quem persegue a Cristo, irmãos, Jesus vai vindicar. Jesus vai vindicar. Jesus conhece bem a necessidade da sua igreja. Ele conhece. E ele falou, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Vocês vão sofrer aflições neste mundo. Mas ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu te conheço, eu te conheço. Eu conheço a sua tribulação, eu conheço a tua sinceridade. Não importa o que as pessoas estão falando a seu respeito. O que importa é o que o céu pensa a seu respeito. Então descansa na justiça de Cristo. Porque essas coisas vêm para tirar a gente do foco, para tirar a gente do propósito, para a gente entrar na justiça própria, para a gente desacreditar da igreja, desacreditar dos irmãos, desacreditar dos líderes. Não desacredite. Enfrenta o que você tem que enfrentar.
Mas tenha certeza, Jesus é o último, Ele é o juiz, Ele advoga, Ele é o seu advogado, Ele é seu juiz, Ele é seu amigo, Ele é o seu amigo presente e fiel. Por fim, irmãos, para terminarmos, terceiro imperativo. Terceira lição, Jesus tem imperativos, 3 imperativos para a igreja sofredora. Ele diz o seguinte, no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Primeiro imperativo de Jesus para a igreja sofredora, não temas. Diga para o seu irmão, não temas. Fala para o outro, do outro lado. Fala para o cara da frente aí. Você falou para o cara da frente? Falou para o cara de trás aí. Você em casa, falou aí. Fala para o seu cônjuge, fala para a sua família. Não temas. Não temas. Nós temos 366 não temas na Bíblia. Não temas. Primeira palavra de Jesus para uma igreja que sofre: não tenha medo do que você vai sofrer. Jesus não diz que ela vai ser poupada do sofrimento, mas Jesus encoraja dizendo: não temas. Quando a filha de Jairo estava morta, estava morrendo, Jairo chega para Jesus, Jesus diz para ele: não temas. Quando a igreja, irmãos, está sofrendo, Jesus diz para ela: não temas. Nós temos o Salmo 46 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Pelo que não, está fraco, pelo que não temeremos. Não temas, não temas, é recorrente na Bíblia. E ele diz aqui: olha, vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Qual é o significado desses 10 dias? Primeiro lugar, irmãos, significa que nem todo sofrimento é para sempre. Quando diz 10 dias, ele está dizendo o seguinte: existe um tempo, existe um começo, um meio e um fim para o sofrimento. Nem todo sofrimento é para a vida toda. Ou ela vai terminar em vida, ou ela vai terminar na glória, mas ela vai acabar. Ainda não temos perseguição declarada no Brasil, mas Deus precisa forjar o teu caráter. Sabe por que Deus permite deserto na nossa vida? Deuteronômio capítulo 8 nos ensina, irmãos. Deus permite o povo passar pelo deserto. Deus deixa você e eu passarmos pelo deserto para provar o que há no nosso coração, para saber o que de fato temos de intenção no nosso coração. Deus é um Pai que nos ama. Hebreus capítulo 12 diz que se nós não somos participantes do sofrimento ou da correção de Deus, somos bastardos e não filhos. Quem é filho é corrigido, quem é filho é amado, quem é filho passa sim por momentos de dificuldade, mas saiba de uma coisa: toda tribulação tem começo, tem meio e tem fim. 10 dias, tem começo, tem meio e tem fim. É um teste. E é interessante que o profeta, aqui, João, nessa profecia, nessa visão, ele também tem em mente os livros de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias. E esse número 10 também faz uma menção, uma referência a Daniel capítulo 1, versículo 12 a 14. O que você lembra dessa passagem? De Daniel capítulo 1. Daniel era um jovenzinho. Estava com ele seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E o rei Nabucodonosor disse: olha, eu quero que eles comam o que eu como. Eu quero que eles comam dos meus manjares, que eles comam do meu banquete para serem fortes. Mas eles eram tementes a Deus e não podiam comer aqueles alimentos. Então eles chegam para o eunuco e dizem ao Senhor: faz uma prova conosco. 10 dias nós vamos comer apenas legumes. Depois de 10 dias você vê a nossa aparência e veja se nós estamos bem ou não. Foram 10 dias de fé, de fidelidade, de consagração, de perseverança no meio daquela prova, no meio daquele cativeiro. E Deus honrou a fé de Daniel. Sabe, meu irmão, você tem passado por provas, você tem passado por tribulação, você tem passado por situações difíceis. Não desista, deixa Deus te ensinar, porque Ele te ama. E no final dessa tribulação, no final dessa prova, no final desses 10 dias da sua vida, você vai saber quem é o Deus de Israel, quem é o Deus da igreja, quem é o Deus que te ama, aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Outro conselho que ele dá:
Seja fiel. Seja fiel com o teu Deus. Fiel, irmãos, é ter fé. Ser fiel é ter fé. É ter fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é o que Deus espera de nós, conforme diz Hebreus 11. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do Carrá, que ele gosta desse texto. Hebreus 11, diz assim a palavra do Senhor no versículo 35. Os fiéis. Vamos começar pelo versículo 30. Pela fé, olha a fidelidade. Versículo 35. Coloca para nós aí, filho, 35. Já está? 30, perdão. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais, vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3, dos quais o mundo, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Presta atenção, meu irmão. Quando você morrer, o que vai estar escrito na sua lápide? O que vai estar escrito lá? Corintiano, palmeirense. Você vai no cemitério, está lá o símbolo do Palmeiras, o símbolo do Corinthians, do São Paulo. Oh, meu Deus. O que vai estar escrito na sua lápide? Se eu morrer antes de vocês tudo, eu quero que coloquem na minha lápide: foi fiel até a morte. Sabe o que o Senhor quer? Ele quer uma igreja fiel. Veio a pandemia, muita gente arrefeceu, esfriou, desanimou, está meia boca, crente meia boca, não é assim? No domingo quer congregar, o domingo não quer, uma hora lê, uma hora não lê, uma hora ora, outra hora não ora, e quer que Deus abençoe, e quer poder de Deus. O mais importante é que você seja encontrado fiel. Seja fiel. Seja fiel. Pastor, eu estou fazendo, eu estou perseverando, eu estou buscando, mas não estou vendo nada. Seja fiel. Pastor, estou enfrentando tribulações e perseguições. Seja fiel. Pastor, eu estou às vezes desanimado, eu estou sem força, eu vou ler a Bíblia, mas estou tão sem ânimo. Seja fiel. Não precisa sentir, presta atenção, já falei, vou falar de novo. A nossa fé em Cristo, ela não está pautada por emoções, por sensações e sentimentos. Ainda que eu não sinta, eu continuo crendo, porque o Redentor está vivo. Seja fiel. Seja fiel com teu Deus. E por fim, irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o que diz aqui, o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que a igreja precisa ouvir hoje? O que você precisa ouvir do Senhor? O Senhor hoje quer renovar a tua fé.